Bom, Em Direção à Psicanálise é um texto que vai falar sobre a tese de doutorado de medicina do Lacan, sobre psicose, paranoide e relações com a personalidade. O orientador do Lacan foi Henry Cloud. E, lógico, uma tese feita por Lacan foi muito criticada, principalmente no meio da medicina. Então ele não teve apoio nenhum dos seus colegas médicos. Ele teve, porém, teve sua obra publicada, vamos dizer assim, no jornal Le Revolution Surrealité. É um nome francês. Que é um artigo sobre essa produção da paranoia paranoia e produção da estética. Bom, o objetivo do Lacan basicamente era a constituição de uma teoria que contemplasse a clínica, a reflexão social e sistematização da produção estética orgânica, e um programa interdisciplinar, programa disciplinar que normal e o patológico, que haja uma reconstrução e uma ruptura da vanguarda estética. A tese de Lacan era uma base psicogênica. Ele falava o seguinte, nessa psicogênica, que se não houvesse uma lesão do corpo do sujeito, ele estaria, vamos dizer, a doença dele seria psíquica, seria neurológica. Então, ou seja, toda essa percepção de sinais e sintomas, como se fala, baseado em paranoide, vamos dizer, tudo está incluído, sobre sinais e sintomas, estão todos incluídos no DSM-4, que é mais especificado. Então, a definição sobre isso é delírios e alucinação. E ele falava mais ainda, falava que essa doença, vamos dizer, neurológica, seria uma falha na personalidade. Ou seja, era uma doença de evolução da personalidade. Ou seja, a formação da personalidade vai começar assim, com o sujeito e toda a sua dinâmica. O sujeito dentro da família, o sujeito na sociedade interagindo com outros sujeitos, em ambientes, vamos dizer, a gente não diz particular, né, mas em outros ambientes, que vai se constituir a personalidade da pessoa. Porém, não se pode negar e não se pode excluir que até a experiência que o sujeito vive é incluso na sua personalidade. Lacan, ele também vai falar no tópico sobre socialização como alienação. É basicamente uma tendência psicanalítica para entender a socialização e a formação do indivíduo a partir desse processo de identificação. É o fazer como, entendeu? É desejar, é o seu julgar, é o seu agir. Então, vai da constituição da sua subjetividade, que vai ser movido por modelos ideais de conduta a partir de, como eu já tinha falado anteriormente, de figuras familiares. Dentro dessas figuras familiares estão o pai, a mãe, o irmão, etc. Dentre eles também tem a figura de autoridades, que vai gerar um conflito pessoal. E esse conflito pessoal, ele vai
internalizar vai fazer com que a personalidade, o eu da pessoa, fique meio que para o segundo plano. Vamos dizer o seguinte, para o segundo plano. Porque, como se dizia, e como se diz, a mãe, entre uma mãe e o filho, vamos falar. Você tem que ser como fulana, como Beltrana. Quer dizer, se vestir de um personagem, de uma pessoa que ela não é, para ela, para se anular o seu eu, a sua essência. Então, tudo isso vai gerar uma alienação. Por exemplo, temos os ditos influenciadores sociais. E essas pessoas, as pessoas que seguem esses influenciadores, geralmente, eu quero ser que nem fulano, eu quero ser que nem ciclano. Quantas vezes a gente já ouviu, por exemplo, uma pessoa se vestir, querer se caracterizar de uma outra pessoa. A gente também, um dos exemplos que a gente também pode falar, é um rapaz aqui do Brasil que, na época, ele queria se transformar, ele gastou tudo o que tinha para se transformar no Ken humano. E mais tarde, ele gastou de novo, só que para se transformar na Barbie. Ou seja, ele acredita-se que o eu dele, ele tá meio que, vamos falar, meio que dormindo. Deixou o eu dele dormindo por conta desse personagem que ele se vestiu, entendeu? E Lacan ainda também, né, no tópico socialização como alienação, ele também vai falar sobre a Aimee, o caso da Aimee. A Aimee, ela era uma mulher que foi internada na época de 1887, então, na época de Lacan. Ela foi internada porque ela basicamente, ela agrediu uma atriz de teatro da época. O nome dela era Huguette. A Aimee, ela esfaqueou a Huguette porque ela introjetou que tinha um complô contra o filho dela, para assassinar o filho dela. Ela ficou internada uns tempos e depois dessa primeira internação, ela foi liberada. Depois que ela foi liberada, e ela se mudou, se não me engano, para Paris e mudou de profissão. Mas ela quis o reconhecimento e ela não teve o reconhecimento que ela merecia. Então, resumindo a história da Aimee, é uma imagem que ela via as atrizes da época como uma admiração e um ódio. A admiração porque ver uma mulher na época ser atriz, ser atriz naquela época era a mulher ser independente e se sobressair com isso. E ela não via isso. Então, era um objeto de ódio para ela, por ela não ser como a Aimee. Então, Lacan falava da psicanálise do eu. Então, a psicanálise do eu é, resumidamente, a essência, a nossa essência. Por exemplo, vamos falar, os professores
são os professores que passam os conteúdos, alguns são admirados por alguns alunos, outros não, mas a gente não sabe, a gente não conhece o eu de cada pessoa, porque a eles e a nós, vamos dizer, a nós, é, é impedida pela sociedade que sejamos como nós somos, a nossa essência, o nosso verdadeiro eu. Então, é assim que se define. Bom, já no texto 2, falando sobre desejo sem imagem, vamos falar, desejo é a falta do objeto. Ou seja, desejo é igual figura. A figura é uma figura recalcada. Então, Lacan vai falar o seguinte, vai falar da positividade em relação à ausência desse objeto. É uma causalidade posterior produzida de um passado para o futuro. Essa falta do objeto, ser positivamente, vai fazer com que esse desejo seja a causa de toda a demanda do trabalho em torno do objeto e do produto desse objeto posteriormente. Bom, o objeto, ele é como causa para o desejo, que é uma peça que falta da realização, da nossa realização. Ou seja, quando se fala, a gente fala em terapia, significa sujeito, que é igual a análise mais cura. Só que Lacan ele tinha um jeito muito peculiar de atender os seus pacientes. Inclusive, em um dos depoimentos que eu já assisti, fala que ele foi um terapeuta que ele queria chegar até o núcleo da questão. Então, quanto mais sessões ele fazia, mais coisas ele tirava, vamos falar, ele tirava pedras e as lapidava. Não fazendo com que muitas vezes a gente não pode falar assim, nem todas as pessoas vão curar das suas indagações, dos seus problemas. Mas Lacan, ele, se não podia ajudar ele assim a curar, ele ajudava as pessoas a superar, a seguir a vida superando cada etapa. E pelo que eu me lembro também tem Lacan, ele pegava na mão dos seus pacientes quando muito fragilizados. Ao mesmo tempo que ele acariciava, ele também servia de algoz. É muito interessante essa observação, porque eu vejo, assim, vê-se que Lacan, ele com seus métodos, ele trouxe, né, vamos dizer, a humanidade, uma humanidade dentro da clínica, dentro do que estava proposto para cada paciente. Bom, o texto também vai falar de Kojève. Ele vai falar de Kojève que Kojève ele apoiou Lacan em sua fenomenologia espiritual. Ou melhor,
baseado nele, no Eixo. Como já também nesse texto foi colocado em pauta, o nome de todos os estudiosos que apoiaram Lacan foram pessoas que eram de outras profissões. Então ele não falava só para os médicos, ele dirigia também para as outras áreas, para que também as outras áreas entendessem o que ele queria passar. E nessa dinamicidade psicanalítica, havia a cura e o fortalecimento das defesas, uma capacidade de que controle todo o eu. Então, acoplada a esse, vamos dizer, as pulsões, ao super-eu, à realidade, o ser humano em si vai ter um conflito psíquico. E na análise vai estar intrínseco o eu fraco, que é do analisando, e o eu forte, que é do analista. Por quê? Porque no momento que se chega a uma terapia, o sujeito vai estar fragilizado. Então, a figura, aí vamos voltando, a figura do analista é uma figura de uma pessoa forte. Então, é isso. E também não podemos deixar de falar também que nesse texto, entre a psicose, paranoide e personalidade, Lacan ele não as separava, ele as via iguais, a mesma coisa. Bom, lógico que sabemos que Lacan ele já teve encontro com Freud, já vamos falar, interagiu com Freud, apesar de ter tido as suas próprias teorias, ter depois desvinculado de Freud, mas no final da sua vida, em um vídeo que eu vi sobre a vida de Lacan, Lacan ele definia a psicanálise como sendo freudiana. A base freudiana que se vê que sem essa base freudiana Lacan, ele não teria tido a oportunidade de aprofundar no estudo do eu, da personalidade, do eu e de toda essa dinâmica pessoal, social que cada nós vivemos ainda hoje. Bom, sou Catiane, estou em Campo Grande, motivo de saúde, e até a próxima.